César Vale mandou: o vascaíno inteligente entende que o processo de reconstrução do time e do clube exige tempo. A revolta, eu me incluo, e na falta de compreensão do tamanho do Vasco pela atual gestão do futebol. Casa certinho, né, César? É isso mesmo, cara. Porque a gente sabe que exige, a gente sabe que é um trabalho médio e longo prazo, mas a curto prazo, o mínimo que a gente espera é competência para você fazer coisas básicas da sua vida, né? Por exemplo, eu tô falando da vida porque eu tô pensando como eu, assim, né? Fluxo de caixa. Porra, gente, pelo amor de Deus, uma empresa que é grande não pode ter um problema de fluxo de caixa tendo dinheiro. Né? Então, aí, esse é o problema, né? Quer comentar aí alguma coisa sobre o superchat de César Vale, Edmundo? Não, eu queria entender o que seria fluxo de caixa. É ter dinheiro ou não ter dinheiro? Eu só entendo essa coisa mais simples. Ou eu tenho dinheiro ou eu não tenho dinheiro. Fluxo de caixa me faz entender, por exemplo, que eu ouvia noticiários, que a televisão, a Globo, né, ela só paga em agosto. Então, eu só vou ter dinheiro em agosto. Então, cadê o investimento? Isso é falta de fluxo de caixa. É o que eu ouço, tá? Não estou falando que é real. Sim, sim. O Vasco não assinou com a TV Bandeirantes para o Campeonato Carioca. Assinou com o Cazé TV. Provavelmente o investimento foi muito menor. O Vasco recebeu muito menos do que recebeu Flamengo e Fluminense da TV. Eu achei até que foi uma decisão correta, mas se você está com problema de fluxo de caixa, era melhor você ter aceitado os 9 milhões, 10 milhões, 12 milhões que foram oferecidos, do que você não ter nada. Entende? É muito Sim, simples. sim. É muito simples. E usa esse dinheiro. Você jogou o campeonato igual, passou na televisão igual. A federação fez de um jeito que nem pareceu, porque o mando de campo nos clássicos 90% foi do outro time que jogava contra o Vasco. Então o Vasco foi obrigado a jogar na televisão de qualquer maneira, de qualquer jeito. A final foi entre os dois clubes que estavam contratados, então não atrapalhou em nada o campeonato. Então a rebeldia não valeu de nada. Na minha opinião, valia mais a pena sentar na mesa e acertar. Então, começa a me dar a impressão, Gui, de que o que algumas pessoas falam é real. E aí eu vou repetir. Investimento não existiu até agora. Peguei o dinheiro do Andrei Santos, por isso que eu vendi logo, e eu parcelei as outras compras. Ao mesmo tempo que eu recebo do Chelsea, só que eu troquei um ativo por 10, por 12, que foram os jogadores que o Vasco contratou. E agora, e isso pode piorar caso o Piton seja vendido. Porque já houve especulação, como ele tem passaporte europeu, ele não toma a vaga lá de extracomunitário, né? Não chega como estrangeiro. E cada país tem a sua regra. Né? Por exemplo, na Espanha, com 2 anos você se naturaliza, você ganha um passaporte espanhol, você vira espanhol e não ocupa. Na Itália são 10 anos, entende? O Lucas é naturalizado, tem o passaporte Italiano. italiano. Na França eu não sei como é que é, mas também não deve ser tão difícil quanto na Itália. Então, esses jogadores, eles ganham preferência de alguns times na contratação. Aí daqui a pouco vende o Lucas Piton, pega mais uma grana alta, porque qualquer grana é alta, porque qualquer 10 milhões de euros... Parcela outro jogador, né? Parcela outros jogadores, paga a dívida, esperando aparecer um novo o Edmundo, um novo Roberto Dinamite. Mas, por exemplo, só para complementar a sua frase aí, o que você está falando, seu pensamento. Inclusive, qual que era a desculpa deles para parcelar jogadores, você lembra? Para fazer fluxo de caixa. Então, você vê como tem algumas coisas, você fala, pô, não é possível, não, cara. Tem muito assim, erro. a gente continua falando no achismo, Sim. porque a comunicação deles é péssima. É péssima. E Fato, aí, fato. Isso é. aí combina
com as declarações, que são também ruins, e os resultados, que são tão ruins quanto. Então, cara, para mim, eu acho que a Força Jovem, eu não vi nenhuma notícia de agressão a nada em ninguém, Também não. não ouvi. Então, eu acho que é muito, muito, muito pertinente, essa manifestação que foi feita lá em frente à sede da 777. Tem até uma notícia aí, viu, Edmundo, que tá rodando, né? Mais uma vez, não é oficial, mas eu vi principalmente o Juninho falando do Machão da Gama, que o Paulo Brax vai falar ainda essa semana. Vai realizar uma coletiva por conta dos protestos, para explicar para a torcida. Isso que a gente quer e que a gente espera. A gente não espera que o Paulo Brax vá para a coletiva e fale assim: gente, a gente pensou muito e a gente resolveu atrasar os pagamentos, porque passou por scout o pagamento, depois passou pela comissão técnica e não chegou a tempo no São Paulo, no Corinthians. A gente não quer esse tipo de desculpa, que foi uma desculpa que o Paulo Brax deu, né? Isso ficou mais evidente ainda depois de algumas rodadas do Campeonato Brasileiro, quando ele falou que era todos, ele falou todos, os reforços eram muito minuciosamente passados por scout. Isso aí, né? Espera muito mais clareza nessa coletiva do Paulo Brax. Será que esse papo de fluxo de caixa é real? Eu não acredito. Tenho em conta o cenário, tendo em conta o cenário. Ed, em vez. Oi, pode falar. Não, o fluxo de caixa acontece. Às vezes você se prepara mal e esse fluxo de caixa ele acontece. A gente não quer. É normal no futebol, você atrasar um dia ou outro, sabe? Não é o correto, mas é normal. Agora, o que eu acho que é o grande problema aqui, na minha opinião, é que a gente está sonhando em ser campeão e eles estão contratando jogadores que, no máximo, vão lutar contra o rebaixamento. Eu acho que esse que é o grande X da questão. Que o Andrei vai receber ali na frente, que esse dinheiro vai chegar, seja via televisão, seja via patrocinador, seja via aporte da 777 e os jogadores vão receber, eu não tenho a menor dúvida. Dúvida. Uma das obrigações de quando você vira SAF é não fazer novas dívidas. Então, eu não tenho dúvida que isso vai ser resolvido. O grande problema é de mentalidade. Eu tenho a mentalidade pequena, eu contrato você, Gui, que tem a mentalidade pequena, e o nosso time vai ficar lá na zona de rebaixamento. Esse é o grande problema. Porque eu preciso sonhar que quero contratar o Neymar. Eu não tenho condições, mas eu preciso sonhar. E aí, se eu começo do Neymar e venho numa escala, eu não vou chegar no Serginho. Não vai. Eu desisto antes. Eu canso, entendeu? Mas pelo menos eu preciso tentar. Preciso conversar com o Messi, entender qual é o desejo dele. Se ele vai para a Arábia, voltar para o Barcelona, voltar para o Rosário Central, parece que é o time que ele jogou lá nas categorias de base. Eu não sei, pô. Eu não sei, mas eu preciso conversar com ele. Sou Vasco, sou gigante. Pensar assim, né, Edmundo? É um pensamento, sabe? Enfim, eu vou me empolgando e vou Não, tá falando. certo, cara. É que assim, a gente começa a perceber que. Falando A das gente começa a besteiras, perceber. parece até que as coisas são fáceis. Mas se eu já tenho não, o que custa? O que custa eu conversar?